Mais inclusão. Saudações, amigo ouvinte, está no ar o seu programa de eleição das rádios comunitárias que dá voz às pessoas com deficiência. Encontra no programa Mais Inclusão o dia a dia da pessoa com deficiência. Está na vossa companhia Abdurrahman Ibrahim na edição e apresentação. Votos de ótima escuta. Mais inclusão. Mais Inclusão conta com o apoio à produção da Multibuis Rubi Meningue Limitada e da TV Surdo. Nesta edição, vamos ao distrito de Mabote, na província de Inhambane, onde os agricultores com deficiência recebem insumos agrícolas no âmbito da campanha agrária 2023-2024. Mais inclusão. O distrito de Mabote, província de Inhambane, recebeu 12 toneladas de sementes diversas e instrumentos agrícolas. Na vila sede do distrito, foram 44 os agricultores que receberam sementes. Paulo Covan e Isauro Alfiado, agricultores com deficiência, são parte dos beneficiários. Eles enaltecem o esforço do governo para o desenvolvimento da atividade agrícola naquela parcela do país. Estou muito feliz. É bonito e agradecemos por estes produtos que o governo nos deu. Vai ajudar sim, sobretudo agora que não estou bem de saúde, com minha condição física. Vão ajudar. Estou a cultivar em Xbique. Comecei no ano passado. Com o projeto do governo de ajudar as pessoas com deficiência, vai ajudar. Estas sementes vão ajudar-nos na machamba, dependendo da queda da chuva. Temos 12 hectares, semeamos milho e amendoim. Na época passada, tínhamos produzido, mas devido às cheias, perdemos tudo. Paulo Covan, não fossem as cheias que assolaram o distrito, podiam ter excedente. Mesmo assim, reconhece que a agricultura tem ajudado a sua família. Tenho ajudado a minha família com a produção da machamba, mas este ano, devido às cheias, tudo ficou alagado. Mas mesmo assim, tive alguns produtos da machamba. Hortência Cardoso, chefe da localidade de Mabote sede, e Simeão Reginaldo, técnico do SIDAI, dizem que as pessoas com deficiência estão incluídas em todas as atividades no governo local e o setor de agrícola em particular. Primeiro é agradecer a oferta desses kits de sementes, porque vai ajudar muito na nossa agricultura. Isso porque este ano o distrito passou de uma situação muito crítica, onde os nossos agricultores perderam suas machambas, assim como também as culturas que lá existiam. As machambas ficaram totalmente inundadas, então nenhuma família, nenhum agricultor saiu com alguma coisa de semente. Então, com essa semente aqui, eu sinto que o distrito, a localidade, os nossos agricultores vão produzir e vão recuperar aquilo que era o normal da nossa agricultura. Olhamos nós como um ganho, porque a pessoa com deficiência não está incapacitado de fazer uma certa atividade, mas sim pode fazer qualquer tipo de atividade. Isso dependendo de cada deficiência da pessoa. Tem lá famílias, então, que são as tais que vão à machamba se a pessoa está incapacitada de pegar enxada. Sim, nós viemos a trabalhar com os técnicos da extensão agrária. Então, nós difundimos a informação sobre inclusão social e, nesse momento, os técnicos estão a formar os seus PAs, outros já têm PAs formados e que lá dentro dos seus PAs são inclusas algumas pessoas com deficiência. Quando chega o momento de benefícios também, que é a alocação da semente e pesticida para os trabalhos do campo, então eles contam com essas pessoas com deficiência. Em Mabote, na presente época, não haverá bolsa de fome, garantiu o administrador de Mabote, Carlos Mussanhani. No outro desenvolvimento, Mussanhani assegurou incluir as pessoas com deficiência em todas as atividades no distrito. Recebemos cerca de 12 mil toneladas de sementes diversas, milho, feijões, hortícolas, não é? Que é para a nossa população poder avançar. Do milho não vamos poder
poder usar agora porque já passou a época, vamos usá-la já para a primeira época da campanha 2023-2024, mas as hortícolas vamos usar. E a vantagem que teremos por conta da quantidade que temos é que essas hortícolas já vão ir até dezembro. Porque temos os solos umedecidos ainda por consequência do Fred, mas também estamos a viver, sob o ponto de vista de projeção, um ambiente em que não há de haver tanto calor, não é? Temos a segurança alimentar garantida a nível do nosso distrito. De referir que o projeto Spark é implementado nas províncias de Inhambane, Sofala e Niassa e visa a transformação rural de mulheres e jovens com deficiência no setor agrícola. Mais inclusão. Enquanto em Inhambane as pessoas com deficiência empenham-se na prática da agricultura, em Nampula este grupo social clama pela fome. Jornalista Pedro Cus com mais detalhe desta notícia. Mais inclusão. Cerca de 10.000 pessoas com deficiência estão a passar por fome severa no norte de Moçambique. São crianças, mulheres e homens com diferentes tipos de deficiência que enfrentam diariamente a incerteza de não saberem o que comer a cada nascer de um novo sol. As crianças com deficiência sobrevivem em condições de extrema pobreza. Situações mais críticas estão localizadas nos distritos da província de Nampula. A partir dos diferentes bairros da cidade de Nampula, a reportagem de hoje irá revelar nomes e sobrenomes de quem não tem absolutamente nada para comer e manter o esqueleto em pé. Pobreza, fome, uniões prematuras e um pouquinho de corrupção. Este é o quadrado explosivo que forma basicamente a cultura de um país chamado Moçambique. A pobreza é um elemento tão marcante na vida dos moçambicanos que seria impossível exterminá-lo se extinguir a vivência de vida de ambos. A pobreza é um dos males que se destaca na vida dos moçambicanos, que, algumas vezes, para se sobreviver, atropela-se alguns valores, como a honestidade e caráter. A pobreza brinca com suas vítimas, como são os casos que vamos acompanhar nesta reportagem. Começamos com a família constituída por 6 crianças, e o mais velho tem atualmente 20 anos de idade. O menino luta para manter os mais novos alimentados. Esta é uma tarefa difícil, pois não é possível fazê-lo diariamente, sendo que o menor não tem um emprego fixo. Nesta casa de pau a pique residem 6 crianças órfãs, com idades compreendidas entre os 6 a 20 anos de idade, respectivamente, sendo que a menina de 12 anos tem deficiência visual. Os menores vivem no bairro de Murrapaniwa, na cidade de Nampula. Sozinhos do mundo, só lhes restou a miséria. As crianças convivem com a face mais cruel da fome e mantêm uma batalha permanente e desesperada para conseguir se alimentar. Hoje, por exemplo, a despensa está vazia e tudo indica que não haverá nada para comer. O desespero, nesta casa, bate a porta e invade o coração. A vizinha das crianças considera a situação dos menores como sendo de lamentar, uma vez que as crianças estão sozinhas no mundo. Ela vai me dar lá, menina que o horror na coisa não aquele silêncio não como ele pula eu irupa wala tu ni mo ko pavela ko mela nsuwa kan no ke kai no sare da satu wala to video kala video ko vela no mahatala simane ne la video atu tu muina mahatala ntikwa mukilebelele na korota kwani mukikala mukita kala mapuri ni yoso sahu kala mapuri ntikwa no tukwa meremane ena wiro ni wa silêncio na kiliwa ole shoro hiwa tela pela nari no mundo nyaliwa no kala to ai baba ntani vekela governo amuru wana yakara anika wele ngure mahasaro miro amun nakaba wito glonda peo kripa ena. Em ruas e bairros da terceira maior cidade do país, residem histórias tristes causadas pela pobreza e fome em pessoas com deficiência. Relatos tristes que se tornam cada vez mais chocantes quando conhecemos outras famílias. O bairro de Napipindi guarda uma história que poucos queriam viver e lembrar.
A história dos 6 menores órfãos junta-se ao da senhora Manacha Omar. Aos 56 anos de idade, senhora Manacha Omar tem 5 filhos, 2 deles com deficiência. A mais nova tem 3 anos e tem deficiência físico-motora e auditiva. Machea está desempregada e o seu único meio de subsistência é a agricultura. São 13 horas. O bebê, 3 anos, chora. A miúda tem fome. A mãe também silenciosamente chora para não espantar as crianças. Como a fome não perdoa a ninguém, as crianças recorrem à pequena horta montada dentro do quintal, onde são retiradas as folhas de batata doce, localmente conhecidas como ntrama. Depois de fervidas, as crianças impacientes dividem o alimento ali mesmo no chão, em pratos improvisados. Aqui, a regra é a mesma. Vai uma colher de sopa para cada um. De estômago vazio, os meninos e meninas devoram tudo rapidamente. A fome tem pressa. Arwasho fereri ke mlatu watala ohina kayoja yomba ha kan lo panye forsa karelo vekela mirete gore yamru haja ke pepire yaru ka kamba hekeliti no ya pento ya peke hino na kan ja ko panya purka mama wa ka haru tilwa ne me kai ro tilwa. Tão bela, sensível e franzina, a pequena Regina interrompe a nossa conversa com um choro. Não se sabe se é um pedido de socorro ou se é pelas dores causadas pela desnutrição crônica que afeta a menina. Mas uma verdade escancarada reside nesta família: a falta de recursos. Ikute kahala hikala so ke haranan tala tu ora so fereri ke tu kana hala wono ya ke hona bari chekeni ke no kiro thuma ke no kiro bahiwa kiro ka baha ka se yente hina ma kana mai thong wa wem so ka hena no were ase e peso le ten kota oro hole na tikilu tu ora tu ora e masula tu wo hijape karakata nente kwa no hititiliwa to no ya yenella ni kunikina karakata kahimana kinu ape ya tu mwesela. Com a voz trêmula, mamãe Machea faz um grito de socorro. Para Celeste, Nari, Sikira, Kinam Kura Papa, Sikina Ruayoja, Lekinam Baha. Ah, Masiwo, we se va que era como que se ne yoko kalam panyam suru con que ne kala, no? A falta de apoio às iniciativas das pessoas com deficiência, associada ao restrito acesso à assistência social básica, são apontados por Ali Afito, secretário executivo provincial da ADEMO, como sendo fatores que facilitam com que as pessoas com deficiência vivam situações penosas. ONU 5. Deputados eleitos devem apresentar essa questão no Parlamento, na Assembleia, de modo a se criar uma lei. Porque mesmo que o governo, é só 2, 3 dias, voltam a cometer o erro. Mas se houver uma lei, o único instrumento que pode proteger a pessoa com deficiência nessas discriminações é lei. E essa lei verificar o seu cumprimento, não é elaborar a lei e meter na gaveta. Mais inclusão. Ainda na capital do Norte, onde as mudanças climáticas faz com que as pessoas com deficiência sejam cada vez mais vulneráveis. Esta notícia que nos traz é o Pedro Cus. Mais inclusão.
A busca desenfreada pela exploração de recursos minerais e o desmatamento de florestas coloca em xeque a saúde do meio ambiente e seus efeitos podem ser vistos entre os 4 ventos deste vasto Moçambique. Anualmente, Moçambique perde cerca de 220 mil hectares por causa do abate indiscriminado de diferentes espécies de árvores, queimadas descontroladas, entre outras práticas nocivas ao meio ambiente, que são motivadas pela busca da madeira para a produção de carvão vegetal, produção de mobiliário diverso, a importação da madeira, entre outras práticas. Por exemplo, no período de 2014 a 2016, as províncias de Nampula, Manica e Niassa tiveram as maiores áreas desflorestadas do país, com cerca de 70% do desflorestamento total ocorrido em Moçambique, apontam dados do relatório do Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural 2003-2016. Portanto, de 2003 a 2013, as províncias de Manica, Zambeze e Nampula perderam cerca de 1,7 bilhões de hectares, o que corresponde a 59% do desflorestamento nacional. Ainda segundo dados governamentais, as províncias de Maputo, Inhambane e Gaza tiveram perdas florestais mais baixas comparativamente a outras províncias. A erosão dos solos, as mudanças climáticas e a poluição do meio ambiente são apenas alguns exemplos dos efeitos nefastos ao meio ambiente que o desmatamento e a exploração de minérios podem causar. Qual o impacto das mudanças climáticas na vida das pessoas com deficiência que vivem em zonas ameaçadas? E como estas pessoas com deficiência devem se reinventar em meio às crescentes mudanças no meio ambiente? Com estas e outras questões, saímos a campo. O nosso destino, o distrito de Murupula, província de Nampula. Pois é lá onde estão as histórias arrepiantes de crianças com deficiência que vivem em meio ao triste ambiente rural ameaçado. Tratam-se de crianças cujas esperanças de construção de um futuro melhor do que o presente perde o seu rastro a cada nascer de um novo sol. Como se não bastasse a falta de condições básicas de sobrevivência, como acesso à água e à alimentação condignas, estes têm que enfrentar o desmatamento, que ocasiona o superaquecimento e não produtividade das terras, que antes da chegada dos exploradores eram férteis. Uma imensa área em chamas são os nossos primeiros registros, logo que colocamos o pé no distrito de Murupula. São carvoeiros, querendo fazer a receita do dia. Durante 5 dias, percorremos cerca de 36 km de mata morta. Esta é uma área de uma guerra silenciosa, guerra que traz muitos danos à vida humana e ao meio ambiente. No distrito de Murupula, assim como outros pontos do país onde se faz a exploração de madeira, a lei parece estar longe de ser cumprida. Por aqui, as estradas viram armazéns do crime. É a natureza sendo exterminada de forma descarada e cruel. Depois de passar por ruelas estreitas, estradas de terra batida, chegamos à localidade de Tapateiro, localidade cujas matas esbanjavam um verdejar vivo e fascinante. Agora o que se vê é um triste amarelo dourado de folhas que caem, como se de socorro estivesse a clamar. É aqui onde vamos contar a nossa primeira história. O nosso primeiro personagem chama-se Ângelo Tiago Cassiel. Ângelo é um homem de 63 anos de idade, alto, magro e com aparência jovial. Ângelo se dedica à prática da agricultura e é da terra e da enxada e tem tirado recursos para prover alimento, saúde e escola aos seus 7 filhos e 2 esposas. Mas esta renda parece estar ameaçada devido às terras que estão se tornando gradualmente inférteis devido ao problema das mudanças climáticas. Ângelo Tiago Cassiel é um homem de poucas palavras e conta-nos como tem sido viver sob uma iminente ameaça. A situação que vemos nesta comunidade é complicada. O desmatamento está sendo uma praga para nós que viemos do campo. É difícil ver assim. Estamos mal, mas muito mal. Para além dos problemas financeiros que as mudanças climáticas trazem às suas vítimas, o problema ameaça o futuro e desenvolvimento individual de uma criança com deficiência. Chamam-no Américo. Américo é um menino de 15 anos de idade. É o 5º filho do Sr. Ângelo Tiago Cassiel e é o 3º filho da sua segunda esposa. Américo tem um olhar firme e confiante.
Sonhador, Américo quer ser professor de matemática, mas este sonho pode não passar apenas de um desejo de adolescente iludido se o menino não voltar à escola. Américo viu-se forçado a abandonar a escola quando frequentava a 7ª classe devido a uma pequena erosão no meio do caminho em direção à sua escola. O que era uma pequena erosão? Por falta de árvores e capim que servem como defesas naturais contra erosões dos solos, transformou-se numa enorme cratera, difícil de atravessar até para as pessoas mais experientes e habilidosas. Papa Ângelo recorreu à língua materna, Emakua, para manifestar a sua tristeza em volta da situação penosa em que o seu filho se encontra. Meu filho tem deficiência físico-motora. Ele ia à escola normalmente, até que o caminho que ele usava para chegar à escola ficou interrompido por causa de uma erosão que o impede de continuar a estudar. Meu filho é inteligente, sonhador e esforçado, mas nada disso vale a pena se ele não aprender o beabá das coisas. O meu menino precisa de ajuda. Deixamos Capoteiro para trás. Depois de termos encarado uma cortina de poeira que parecia não ter fim, no início da tarde, chegamos ao Mato, comunidade que fica a 15 km da vila sede do distrito de Murupula. O fato interessante é que, quanto mais a nossa equipa aprofunda o interior desta província, deparamos com um cenário de miséria absoluta, misturado com uma realidade cruel de cortar a respiração. O distrito de Murupula possui 48.900 habitantes e, à semelhança de vários distritos da província, tem um dos piores índices de desenvolvimento humano da região norte do país. Por aqui, o autoemprego é a única alternativa para muitas famílias que vêm na machamba, nas madeiras e na carvoaria, o único meio de dar sustento às suas famílias. Famílias, na sua maioria, volumosas. Numa região de mata densa, encontramos cerca de 18 homens, entre carvoeiros, vendedores, compradores de madeira e outros homens que se dedicam ao abate das árvores até as de espécies proibidas por lei. Numa reunião com cheiro de mata, os 18 homens escolhem a parte da mata que hoje deve ser atacada. O local escolhido, um ponto novo, onde os homens ainda não tiveram a oportunidade de explorar. Os motores roncam. Os fones de ouvido são colocados a funcionar. 5 minutos depois, uma árvore de grande porte tomba e, em gesto de felicidade, os homens comemoram o ato com aperto de mãos e abraços. E assim, encerra-se mais um dia de trabalho. No ano 2020, Moçambique estava na lista dos 16 países que correm o risco de apresentar níveis crescentes de fome aguda. A situação é impulsionada por diversos fatores, como a interrupção de mercados alimentares e as mudanças climáticas. Na comunidade de Mato, há relatos de registro de casos de anemia e outras doenças atípicas da região, mas que se acredita que sejam causadas pela fome. As terras começam a ficar inférteis. Depois começou a se verificar um aumento na procura da madeira, dizem os nossos entrevistados, que acrescentam. Vejamos por Sacareza Alperdo, estamos a morrer que estão de fome, estamos a ter anemia que estão de fome e há falta outros dias de chuva, cai minimamente pouco e esses produtos não crescem bem. E há outros bichos que aparecem agora, que matam os nossos produtos na champa. A partir de ser ele fica bem satisfeito, disposto. E é que não cai normalmente. E aí há falta de produtos para nós também aproveitarmos. E muito mais a partir do ano passado, morreu muitas estacas de mandioca. E a parte do mundo também aumentou. As primeiras pessoas, os camponeses que semeavam as primeiras campanhas, morreram que estão de chuva igual o sol. Aqui estamos a alimentar mal mesmo. Estamos a comer só foice a mandioca só. Tenho um bebê de 2 meses e eu não tenho amamentado de forma correta, porque eu também não me alimento corretamente. Tenho passado muita fome. A minha produção de leite desceu de excelente para péssima. Vivo de machamba e esta já não produz. Não sei como fazer para poder alimentar a criança.
poucos metros mais à frente, encontramos um senhor sentado debaixo de uma árvore frondosa. Chama-se Amido Sabonete, cuja memória repolha a lembrança dos seus anos de vida. Amido Sabonete é um senhor com deficiência físico-motora. Depende da agricultura para conseguir se alimentar. Mas com o problema das mudanças climáticas, esta fonte de renda parece estar ameaçada devido ao superaquecimento dos solos e à não produtividade das terras. Amido conta o detalhe como tem sido viver nestas condições. Eu tenho deficiência físico-motora e não tive a oportunidade de ser escolarizado. Por isso, a machamba tem sido a minha única fonte de renda. Mas tenho me sentido muito triste nos últimos tempos. Aquilo que eu confiava para viver já não está a produzir. Quando jogo a semente na terra, esta queima-se automaticamente. Aguardo e espero. E esta espera tem sido em vão, porque, por mais que eu espere, a semente não trará frutos. O líder comunitário local, Ernesto Mohano, confirmou o abandono à escola de cerca de 19 crianças com deficiência como resultado de erosões dos solos. Estes abandonos verificaram-se nos últimos 5 meses. Até esse número é menos. Como o bairro é tão vasto, existem algumas zonas que até agora não entregaram o relatório. Até hoje, o senhor Régulo levou a informação para o posto administrativo Murugula 7 para ir dar a informação. Tinha conhecimento deste, porque onde vínhamos, como era o início, a maioria já acabou, não tem nada. Aos prantos, o líder comunitário local faz um grito de socorro ao governo no sentido de minorar o sofrimento das pessoas, sobretudo as crianças com deficiência residentes naquela comunidade pobre e isolada do Régulo Mpata. Dizem, tem de ir no mercado comprar farinha celeste bora. E não há dinheiro. A população não tem dinheiro, de facto. E acabam morrendo as pessoas. Até na altura não nos disseram nada. Tinha dito que devem pôr ramas de batata doce, não sei quanto raiz, ora porem fechoeiras. Mas agora não há chuva. Até cemitério que a população tinha, lançaram na terra. Até hoje não há nenhum lado onde tem cemitério que cresceu, que produziu. Acaba morrendo sol. A chuva, há um mês que passou, não tínhamos chuva. Mais inclusão. Nos momentos finais do seu programa favorito, Mais Inclusão, mas antes vamos ao dicionário inclusivo. Dicionário inclusivo. Saudações, estimado ouvinte, seja bem-vindo à rubrica Dicionário Inclusivo. Nesta edição, vamos aprender como tratar uma pessoa com mobilidade reduzida ou usuário de cadeira de rodas. Como chamaria uma pessoa nesta condição? Eu penso que devamos tratar como portador de deficiência, porque independentemente da forma como a pessoa possa receber essa informação, a pessoa tem alguma deficiência, né? Então eu penso que essa é a forma correta de tratarmos pessoas com essa necessidade especial. Do meu ponto de vista, eu acho que devemos tratar por cadeirante, porque com mobilidade para se locomover, então acho que o termo deficiente é um pouco pesado. Eu acredito que o correto seja portador de deficiência. Por quê? Bom, eu acho que chamar alguém de cadeirante ou deficiente são dois termos pejorativos que reduzem a pessoa, né? Eu acredito que baixam a autoestima. Agora, dizer portadora de deficiência ou a pessoa com deficiência, acredito que sejam termos corretos. A palavra certa é pessoa com deficiência. Um portador, algum dia pode entender deixar o que porta, como, por exemplo, o bilhete de identidade. Em relação à deficiência, uma pessoa vive com ela. Assim se trata pessoa com deficiência. Até a próxima edição. Mais inclusão.
Estimado ouvinte, pode acompanhar esta e mais notícias nas nossas redes sociais, o Facebook e YouTube. Pode seguir-nos, para tal só tem que escrever Mais Inclusão. Faça a subscrição e ajuda-nos a crescer. O seu e o nosso programa Mais Inclusão chega ao fim. Estive na vossa companhia Abdurrahman Ibrahim, na edição e apresentação. Obrigado pela audiência. Mais Inclusão contou com o apoio à produção da Motopuis Ruby Mining Limitada e da TV Surdo. Até a próxima edição. Mais Inclusão.